Estimados diáconos, Antoninho, Felipe, queridos filhos e filhas em Cristo, quarta-feira de cinzas, nós, com esta celebração litúrgica, iniciamos o tempo da Quaresma, iniciamos o ciclo da Páscoa, nos preparando para a tão grandiosa e maior de todas as festas cristãs. Nós precisamos entender de onde vem essa celebração litúrgica, de onde vem esse sinal das cinzas. É importante nós entendermos. De maneira geral, as cinzas possuem dois grandes significados. Primeiramente, representa aquilo que nós somos, seres humanos, criados do barro, frágeis, pequenos, muito necessitados de Deus. Isso é comprovado com o próprio livro do Gênesis. No capítulo 3, versículo 19, o autor do livro do Gênesis coloca nos lábios de Deus dizendo a Adão e Eva, depois do pecado original: lembra-te que és pó, e ao pó has de voltar. Ou seja, somos pequenos. Esta frase do livro de Gênesis 3,19 será dita a cada um de nós, pelo Padre e seus diáconos, quando nós recebermos sobre nossa cabeça as cinzas. O segundo significado das cinzas, além da fragilidade, da pequenez humana, é um significado de arrependimento, de penitência, de conversão. Onde tiramos isso? Também da Escritura. Existem diversos textos bíblicos do Antigo Testamento e também do Novo, que mostram a presença deste material que é a cinza, representando a conversão. Pega, por exemplo, o livro de Jó, no capítulo 42, versículo 6. Jó, depois de ter quase que deixado elevar os seus ânimos contra Deus, ele diz diante de Deus: eu preciso me retratar, me arrepender no pó e na cinza. Também está no texto do livro de Daniel, no capítulo 9, versículo 3. Daniel se coloca a rezar e a fazer penitência, porque subiu muito o pecado do povo. Ele faz penitência no pó e na cinza pelo povo. Aqui representa também a intercessão, pedido de conversão por aqueles que ainda não temem a Deus. Se nós estamos aqui, que nós o estejamos por nós e por aqueles que nós amamos, que ainda não têm intimidade com Jesus Cristo. Primeiro livro de Macabeus, capítulo 3, versículo 57. Toda a assembleia começou a jejuar, vestindo-se de sacos e cobrindo a cabeça com cinzas. Olha só. Então, as cinzas na cabeça representa um pedido de perdão, representa um coração contrito. No Novo Testamento também tem esse elemento, tem no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 21, quando Jesus está meio bravo com aquele povo que era para escutá-lo, mas acabou por não escutá-lo. Ele diz àquelas cidades: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se vós tivesseis feito, se eu tivesse feito em Tiro, em Sidônia, que eu fiz aqui diante de vós, Tiro e Sidônia, que eram cidades pagãs, eles tinham se convertido mais do que vós, que me conheceis. Eles tinham se arrependido e feito penitência no silício e nas cinzas, saiu dos lábios de Jesus. Então, poderia pegar muitos outros textos para nos mostrar esses dois grandes significados. Depois, a tradição judaica, com esses
com este elemento, a cinza. A tradição judaica vai acabar por criar, né? Nós vimos isso no livro do Levítico, capítulo 16, um dia do ano que eles denominaram como o dia da expiação, o dia do perdão. Aliás, os judeus celebram até hoje esse dia, que na língua judaica se chama Yom Kippur. Um dia do ano era o dia de refletir as nossas fraquezas, fragilidades, pecados. Era o dia em que o perdão era dado a todos. Era um dia de penitência. Não se podia fazer nada, não se podia trabalhar, não se podia nem ter relações sexuais, não podia fazer nada. Apenas se revestir de penitência, de coração contrito. Depois a igreja, que é desinente do judaísmo, ela tomou esse dia da expiação, e é o que nós celebramos hoje na tradição neotestamentária. Quarta-feira de cinzas, o dia da expiação, o dia do perdão, o dia da reconciliação com Deus. Marca o início desse tempo, são 40 dias. A quaresma é um belíssimo retiro espiritual, no qual nós temos a possibilidade de entrar em contato conosco mesmo, olhar para nós de maneira mais profunda, em relação ao mundo, em relação às riquezas, em relação ao próximo, e também em relação a Deus, e perceber de maneira muito sincera o que eu posso ser e fazer para me tornar alguém melhor, para mim, para Deus e para as pessoas com quem eu convivo. Esse é o sentido do tempo da quaresma. Nós vemos, aliás, ouvimos esse texto da primeira leitura, também belíssimo, do livro do profeta Joel. O contexto histórico em que essa perícope foi escrita pelo profeta é um contexto de medo. Naquele exato momento tinha acontecido uma calamidade pública, a invasão de gafanhotos em toda a cidade, não tinham mais comida, estavam passando dificuldade, e eles percebem que isso era fruto de tantos pecados, tantas ofensas ao coração de Deus. E o profeta diz: agora, povo, diz o Senhor, voltai para mim com todo o teu coração, com jejuns, lágrimas e gemidos, rasgai o coração e não as vestes, voltai para o Senhor vosso Deus. Tudo aquilo que nós fizermos nesse tempo, seja feito de maneira interior. Tudo aquilo que fizermos do externo, do exterior, reflita o que de fato está na nossa intenção interior. Rasgai o coração e não as vestes. E aí o profeta diz: quem sabe o Senhor volta atrás e ele aplaca a sua ira contra nós. Quem sabe ele volta atrás e essa calamidade pública, ela acaba, pode ser dado por fim, terminada. Quem sabe? E aí o profeta também convoca os pastores da igreja, que são ministros sagrados, chorem e rezem pelo povo. Perdoa, Senhor, o teu povo. Não deixe que a sua herança, que a tua herança sofra infâmia. Toquem trombeta em Sião. Prescrevam, ministros, o jejum sagrado. Convoquem a assembleia. E é o que nós estamos a fazer nessa noite. A assembleia é convocada para iniciar um tempo de reconciliação com o Senhor nosso Deus. Meus queridos, no tempo da quaresma é um tempo de nós percebermos a nossa fragilidade. Talvez tem gente que não se confessa há mais de um ano, já comete um pecado a mais. Esse tempo quaresmal é preceito cristão que todos se confessem em virtude da Páscoa. É esse o mandamento que está no catecismo da igreja. Confessar-se ao menos uma vez ao ano por motivo da Páscoa. Louvado seja Deus aqueles que se confessam regularmente mais vezes no ano. Mas agora é o tempo principal para buscar o sacramento da penitência. Faça um bom exame de consciência. Se não consegue fazer sozinho, procure na internet. Vamos tentar preparar um folheto, exame de consciência. Rasgue o coração e se aproxime de Jesus, sacerdote,
para receber o perdão. É um tempo de olhar o pecado. E nós vemos em Adão e Eva, né, a própria experiência deles com o pecado. E aconteceram 3 coisas lá em Adão e Eva. Aliás, de maneira muito singular, Eva. O que acontece quando Eva se depara com aquela árvore proibida? E ali se inicia o pecado na criação humana. Primeiro, Eva, ela viu que aquele fruto era agradável aos olhos. Lá na primeira carta de São João, ele vai interpretar isso no livro do Gênesis. São João vai dizer que essa primeira atitude de Eva, de olhar, de ver que aquilo era agradável, São João chama de concupiscência dos olhos. E a igreja nos entrega uma arma para nós lutarmos contra isso nesse tempo, que é a esmola, a caridade. Quando os nossos pecados gritam pela posse, pela riqueza, pelo possuir, a inveja, a avareza, nós lutamos com a caridade. É um tempo de nós nos despojarmos de nós mesmos, né? Tem gente que às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo bem banal, roupa. Às vezes a gente tem uma roupa que a gente gosta muito, né? E aí você vai tentar vestir, por exemplo, uma calça. Você vai tentar vestir a calça e ela só entra numa perna. É um convite nesse tempo. Mostre que você está se desapegando disso. Entregue a alguém aquilo que te é precioso. Esse é o tempo favorável. Claro, eu dei um exemplo. O tempo de nos despojarmos de nós, os bens. Não é para dar coisa velha para pobre, hein? Né? Tem gente que pega meia rasgada, aí é quaresma, né? Nem outro pode usar. Né? Não é o caso aqui, né? Mas nós pensemos um pouquinho na arma da caridade. Depois Eva, olhando o fruto proibido, o que aconteceu? Ela disse assim, tentada pela serpente: eu posso ser Deus, eu posso conhecer o bem e o mal. Né? São João, na sua carta, vai dizer que vai chamar essa tentação de soberba da vida, pecado da soberba, do orgulho. E a igreja nos entrega, para conter esse ímpeto, a arma da oração, do silêncio. Quando nós desejarmos nos impor, né? Deus, por meio da igreja, vem dizer: reza, né? Cala o teu coração, seja mais contemplativo nesse tempo quaresmal. Depois, além de ver o fruto agradável aos olhos, além de perceber que a comer aquele fruto ia fazer dela maior do que Deus, Eva também pensou: esse fruto deve ser saborosíssimo, vai me dar prazer. São João chama isso de concupiscência da carne, os prazeres da vida. É um tempo de nós avaliarmos se nós não estamos sendo movidos somente pelos prazeres da vida, se não estamos sendo piores do que os animais irracionais. Tem gente que é assim, né? A igreja nos entrega uma arma para conter essa terceira concupiscência da carne, que é o jejum ou a abstinência. Nós machucarmos, enfraquecermos a nossa carne para que o espírito possa se elevar. É esse o sentido, essas 3 armas que a igreja nos traz. Jesus, no evangelho de hoje, ele está explicando como usá-las, como usar essas armas. Ficar atentos para não usar essas armas só para serem vistos pelos homens. Perde o sentido, né? Para não parecer santinho, né? Para não parecer, nossa, como angelical, ele está vivendo a parece. Não precisa disso, porque o que vale é a sua oculteza. O Pai que está oculto, ele vê tudo. Jesus, ele diz: quando jejuares, quando deres esmola, quando orares,
Ou seja, Jesus já presume que todos farão isso, porque é um tempo propício. E ele explica: não façam como os hipócritas, os fariseus, que querem somente ser vistos, mas façam de coração sincero. De Joel na leitura, rasgando o coração, para que Deus nos retribua. É esse o sentido do que nós hoje fazemos. Então, minha gente, o tempo da quaresma é um tempo profundo, de profunda penitência. Se você ainda não escolheu a penitência que fará, escolha, faça a abstinência de alguma coisa durante esses 40 dias. Mas alguma coisa que, de fato, te balança, te é tentadora. Tem gente que fala: eu vou fazer penitência de trabalhar, de tomar banho. Você está fazendo o outro fazer penitência, né? Ora, não, alguma coisa que te é provocante. Olha, minha gente, não se faz penitência de pecado. Se faz penitência daquilo que é dom de Deus, daquilo que é bom aos olhos de Deus, mas que pode tirar Deus do centro da nossa essência. Não sei, pode ser na comida, pode ser no celular, pode ser nas redes sociais, pode ser alguma... Enfim, cada um escolha. E hoje também, dia de abstinência de carne, como também dia de jejum. É importante entender o significado também de cada uma dessas coisas. Abstinência de carne é preceito de todas as sextas-feiras do ano e da quarta-feira de cinzas. Só que as sextas-feiras, quando não se faz abstinência de carne, pode se substituir por alguma penitência, uma oração. Talvez a gente não preze por esse mandamento. Hoje é um convite a começarmos a olhar um pouco isso. E o jejum é o quê? É deixar uma refeição. Se você já comeu bem no almoço, agora à noite faça jejum. Coma menos, de maneira sóbria. Tá? É isso que nos ensina a igreja, que seja um tempo fecundo. Uma sugestão, aliás, algumas sugestões. Primeira, confissão. Depois, rezar um pouco mais. Ai, padre, eu rezo o terço todos os dias já. Reza 2. Não tem desculpa, mas reza um rosário, reza 2. Rezar um pouco mais. Fazer algum exercício de sacrifício. Minha gente, penitência não é para Deus. Esses dias eu fui almoçar com uma família, e aí tem uma pessoa que disse: ai, Deus não precisa dessas coisas. Deus não precisa dessas coisas. E não precisa mesmo. Deus não precisa de nada e de ninguém. Nada e de ninguém. Isso aí é para nós. Sabe por quê? Primeira coisa que a penitência nos mostra: o quanto nós não somos livres. Sem falar isso, perguntasse quem é livre aqui, todo mundo ia levantar a mão. Mas você se decide a fazer penitência, por exemplo, de doce, você vai ver que um pedacinho, um beijinho, um brigadeiro, se torna muito maior do que você. Você não é tão livre quanto você pensa. É esse o sentido da quaresma. Ai, vou fazer penitência no Instagram. Quanto que o Instagram ou a rede social é senhor de muitos de nós. Manda em nós. E o tempo da quaresma é para nós nos defrontarmos com a nossa pequenez e percebermos que tem coisas, em algumas situações nós precisamos de Deus. Somos nós que precisamos da penitência. E olha, eu vou dizer uma coisa. Isso faz muito bem para a nossa humanidade. Nem falando de questão religiosa. É muito bom nós desafiarmos a nós mesmos. É muito bom, faça a experiência. Eu fiz isso esses tempos atrás, não tem nada a ver com quaresma. Tem um alimento que eu não comia nunca. E eu disse: se outros comem, por que eu não posso comer? Sou meio bancado às vezes, né? Ora, se outros gostam, por que eu não posso fazer?
eu vou fazê-lo. E fiz. Foi horrível, mas eu fiz. E continuo a fazer. Porque a gente precisa se desafiar. É igual exercício físico. Segunda-feira que vem eu vou começar. Começa com pouco, baixo, com pouca pretensão, mas começa. Para nós analisarmos as nossas comodidades, até mesmo na vida fisiológica. Vamos lá chacoalhar, vamos nos desafiar mais. Deus nos ajude a concebermos esse tempo como um tempo de desafio de nós mesmos, de crescimento. Eu termino dizendo a vocês, não existe crescimento sem sacrifício e esforço. Não tem. Pergunta para um atleta, é fácil ser atleta? Parece ser, mas não é. Porque ele precisa se abster de muitas coisas. Mas o prazer que ele tem de chegar lá, vale a pena ele deixar tudo aquilo. E nós entendamos essa dinâmica quaresmal por essa perspectiva. Deus nos ajude. Assim seja. Amém. Instante de silêncio. Pensemos um pouquinho na palavra de hoje.